Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo, né? Tudo certo? Vou apresentar para vocês. Dando continuidade aí, o Eduardo deu a introdução aí no segundo livro, né? Do Livro dos Espíritos, que é o Mundo dos Espíritos. Eu vou falar, dando continuidade a este assunto, tá? Questões de 96 a 131. Tudo certo? Diferentes ordens dos espíritos. É um tema interessante. Vamos falar um pouco das ordens, né? Onde nós vamos conseguir chegar um pouco mais, onde nós situamos aí nessa ordem, não que tenha uma delimitação precisa, né? Tem um limiar ali, mas vamos já identificar um pouco aqui nós pertencemos, o que nos faltam, né? Para poder aí avançando no progresso espiritual nosso, tá bom? Diferentes ordens, hein? Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Uma pergunta do Livro dos Espíritos, obviamente, né? E tem a resposta dos espíritos. São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Isso é uma novidade para nós, né? Que estamos estudando a doutrina, já sabemos que tem várias ordens, já vemos várias, né? Assim, pessoas com diferentes pensamentos, diferentes condições e ações. É isso que nós vamos dar uma estudada hoje, mais, tá? Não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, como disse. Todavia, se consideramos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a três principais, né? Pode-se colocar em primeiro lugar aquele que tenha alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançar a metade da escala, né? O desejo do bem e a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala, os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal ainda, e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Nós vamos ver que entra um pouco, não é bem delimitado isso aí, vamos ver no nosso mundo mesmo, que nós moramos, né, reencarnamos, estamos, alguns espíritos da terceira ordem, não lá do começo, mas já do final, já saindo, já ali, entendeu? Porque pelas coisas que acontecem no mundo hoje, nós identificamos isso, certo? Vamos aprofundar um pouco mais, né? De primeira ordem, certo? Os espíritos puros, é só uma categoria, não tem mais categoria. Já sabemos até quem se trata, né? Qual a condição dos espíritos puros, no caso? É a sua superioridade intelectual e moral absoluta, sem nenhuma influência da matéria, tá? Gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões, assistir os homens e suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da felicidade suprema, é para eles uma doce ocupação. Já sabemos de quem estamos falando até, né? Temos um exemplo claríssimo sobre isso, essa condição, né? Nosso mestre amado Jesus, né? Ele tem essa condição, ele nos mostrou essa condição, nos disse, e é interessante que as pessoas às vezes pensam na perfeição, né? Próprios espíritas mesmo, assim, mas quando eu alcançar, né, a perfeição moral, não precisarei mais fazer, mas como é que é essa felicidade? Como é que eu vou ser feliz? Ainda não temos condições de perceber isso, obviamente, não temos ainda, né, o sentimento de poder compreender isso, mas com certeza é uma felicidade que na qual nós não temos aqui nesse mundo ainda, mas estamos trabalhando para isso, no caso. Vamos para a segunda ordem agora, os espíritos bons, que já tem umas categorias, tá? Predomínio do espírito sobre a matéria e o desejo do bem, é a condição dos espíritos, né?
dessa ordem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais. É os dois, no caso, né? Mas vamos ver aqui a escala. Segunda classe, espíritos superiores. Reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão a benevolência, é constantemente digna, elevada, e frequentemente sublime. Então, já você consegue enxergar isso aí, já, conforme eu vou falando aqui, vocês vão tentando enxergar já, assim, personalidades, pessoas que reencarnaram, que estão presentes até entre nós mesmos, dentro dessas classes, dessas condições. Você consegue já enxergar como é que funciona isso. Terceira classe, espíritos de sabedoria. Qual é a condição? Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Então, você já vai entendendo um pouco o que falta, como é que é, onde eu me encontro, o que eu preciso, e vai entendendo como é que é a condição do espírito. Na quarta classe são espíritos sábios. São os que distinguem, principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. O nome já diz, né, obviamente. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para os quais têm mais aptidão. Então, aquelas criaturas que você vê hoje, que têm um intelecto mais avantajado, assim, mais ostensivo, né, nessa questão, você vê que criam mecanismos, sistemas, aqueles espíritos que se destacam nessa condição. Nós vemos isso aí hoje. E que, às vezes, a moral ainda não acompanha, né? Ainda tem as suas delimitações. Então, ele se enquadra nessa classe. Quinta classe, espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Aí já é o inverso. Nós vimos. Não que a quarta seja melhor que a quinta, não é isso a questão também, tá? É só uma maneira de poder se colocar, mas poder identificar às vezes ali e saber, tá? Então, esses espíritos benevolentes, pode ver, tem bastante hoje, graças a Deus, né? Espíritos benevolentes que se preocupam com o próximo e às vezes não tem aquela muita atenção com a questão intelecta, do estudo, metódico, de saber mesmo o mecanismo, né? Mas está andando também. Vamos para a terceira ordem, tá? Vamos ver também bastante aqui. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam propriamente falando uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Por quê? Porque esses espíritos têm uma condição na qual os espíritos superiores eles utilizam, às vezes, eles para fazer certos fenômenos necessários aqui na Terra, entendeu? Alguma questão de ordem material, né? Algum efeito físico. No caso, eles são usados neste sentido, tá? Espíritos neutros, da sétima classe, não são nem muito bons para fazer o bem, nem muito maus para fazer o mal, inclinando-se tanto para um como para outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pela moral como pela inteligência. É aquele que fica em cima do muro, né? Nós falamos, em cima do muro. Eu vou para onde a banda toca, né? A maioria está indo ali, eu vou aqui. A maioria está indo para o lado contrário, eu vou para o lado contrário. Então, é mais ou menos dessa ordem. Nós já conseguimos enxergar também, não é? Várias condições também, nesse sentido aí. Pessoas também que ficam nessa, né? Meio termo ali, vai para onde vai, participam às vezes ali de algo que está dando muito, meio errado, e participam também, mas quando também vai ali também. Tá? Então, é dessa classe aí.
Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Vemos bastante isso, né? Às vezes, quando você adquire um conhecimento, a pessoa se diz saber, mas fundamentalmente não sabe ainda, às vezes se equivoca em alguns conceitos. Vemos também bastante dessa questão, tá? Nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolve-se em tudo, responde a tudo, sem se preocuparem com a verdade. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Nós estamos falando aqui das classes, né? Falei todas as classes, aí você fala assim, mas é só dos espíritos? Não, porque nós somos espíritos. As mesmas pessoas que têm essa condição, às vezes se encontram nessa classe, tem a característica daquela ou daquela classe, são os mesmos que se reencarnam aqui. Então, o que está acontecendo hoje no mundo? Você vê essa mistura, né? Essa mistura hoje no planeta, hoje, tendo essa pandemia, você vendo que as pessoas estão tomando atitudes diferentes de que tomavam antes, está mexendo com muita gente, né? Muitas pessoas, e a informação hoje é tão rápida, tão precisa, que nós conseguimos identificar já consegue ver, enxergar até melhor sobre isso, e entender mais sobre essa questão, entendeu? Continuando, né? Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, obviamente. Nós estamos vendo aí as classes, agora estamos vendo como é que funciona essa mecânica, né? Melhorando, você passa de uma ordem inferior para uma ordem superior. Isso é o mecanismo básico, né? Já sabemos também disso. Fomos criados, né, simples ignorantes, e estamos caminhando aí para a perfeição do espírito, né? Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? É uma pergunta que eu escuto também, né? Pessoas que não fazem parte, às vezes, da doutrina espírita, perguntam bastante esse tipo de pergunta. Mas o espírito foi criado mal, ele é mal, fez aquela maldade, olha, como é que Deus cria um espírito tal? Ou como é que Deus tem um filho assim? Vamos entender, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, quer dizer, zerado, tá? Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente, né? Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa. Um exemplo bem legal, né? Vou parar para pensar, aquela criança bem rebelde, ela tem uma dificuldade em absorver conhecimento, né? Ela não tem aquela atenção voltada, ela não consegue ser. E é normal isso aí. Não que seja assim, olha, a criança é insubmissa, ela, pronto, então meu filho é imperfeito, está na 3ª classe. Não, não é bem isso. É só um exemplo, tá? É um exemplo de como é que funciona isso aí. Tudo depende do nosso interesse, da nossa determinação em querer melhorar. Entendeu? Há espíritos que permanecerão perpetualmente nas ordens inferiores? Quer dizer, vai ficar sempre ali baixo, sempre não vai... Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Interessante essa questão, porque assim, as pessoas hoje olham, até conversando assim, olham assim o mundo hoje, mas não tem jeito esse mundo não melhora, ele não evolui. As pessoas aí fazendo atrocidades, esses não vão mudar nunca. Mas nós entendemos que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, né? E as pessoas não entendem que, às vezes, eles querem que resolve tudo em uma vida, né? Ou, às vezes, entende que a vida é uma só mesmo. Nós temos que respeitar as pessoas que pensam assim, né? Que acreditam que assim seja. Mas nós estamos estudando hoje, temos que entender
que esse processo, ele é de milhares de anos, milhares de décadas de anos. Então é um processo lento, sim. Obviamente, não vamos conseguir virtudes de uma hora para outra, transformar vicissitudes, paixões em perfeições, né, em virtudes. Então não tem como. Né? Então é um processo lento, e as pessoas às vezes não entendem isso, não conseguem enxergar. Tá? Agora, nós, como espíritas, estudando, temos que já entender isso. Né? Obviamente, não compactuar com tais situações, mas já entender qual é a condição daquela criatura. Ela não tem condições, às vezes, de absorver, porque ela se encontra ainda naquele estágio, mas que ele vai atingir os outros, né? Vai, conforme nós também passamos. Entendeu? Então, cada um ao seu tempo, ao seu trabalho e ao seu merecimento. Tá? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? É uma outra pergunta muito interessante no livro dos espíritos, né? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Certo? Quer dizer o que então? Ah, mas Deus não criou mal. Não, na verdade, fomos criados simples ignorantes. Certo? Simples ignorantes. Então, conforme vamos caminhando, nós vamos adquirindo esse conhecimento aos poucos. Aí, depois, conforme nós chegamos à condição de poder fazermos as nossas escolhas, aí nós vamos escolher o que é bom, o que é ruim. Não é verdade? Hoje em dia é patente isso. Hoje é patente. Hoje nós enxergamos isso aí. Às vezes encontramos algumas escolhas assim, mas aquilo vai me ajudar nesse sentido. Mas, por outro lado, vai prejudicar tantas pessoas, ou vai prejudicar fulano. As pessoas sabem disso. Elas sabem que vai prejudicar. Elas sabem que aquilo é errado, mas mesmo assim ainda faz. Né? Porque certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então não tem desculpa, né? Gosto muito de falar assim, que nesse mundo que não existe vítima, né? Mas foi vítima, nossa, coitado, tá. Tudo bem, ali, às vezes, na cena, no momento, na ação, nossa, foi brutal, foi, né, nossa, doloroso, você sente, às vezes, né, essa impressão também. Mas se você formos buscar o fundo da questão em si, obviamente, tu tem uma razão de ser. O livre-arbítrio é lei, ação e reação. Então, nós recebemos aquilo que nós aplicamos, né? Então, logicamente, quem olha isso, fala assim, mas você não tem coração, você não tem sensibilidade. A questão não é, assim, nem é essa. Nós temos sim, tem que ter compaixão com a criatura e saber disso aí. Mas saber que, no fundo, se Deus permitiu, porque a lei dele permite, óbvio. Né? E temos que entender isso de alguma maneira. E poder auxiliar de uma outra maneira, não às vezes se revoltar, ou criticar, ou apontar o dedo, ou fazer justiça com a própria mão. Entendeu? Então, é muito importante saber desses detalhes. Anjos e demônios. Vamos lá. Anjos. Quem são os anjos, né? A Igreja Católica fala dos anjos, fala, né? Para nós, espíritas aqui, eles são os espíritos puros, os que se acham do mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Então, é aquela questão também, né? Você escolhe, na verdade, também. Né? Hoje em dia, eles alcançaram, mas todos eles alcançaram da mesma maneira? Não. Como disse, nós vamos atingir essa questão, essa condição dos espíritos puros. Mas, conforme nós vamos passando, crescendo, né, fizemos escolhas. Às vezes deu uma travada aqui, ficamos um tempo ali num certo estágio, entendeu? E quando eu falo assim, é de tempo mesmo. Hoje, nas reuniões mediúnicas mesmo, que eu participo no caso, é patente você ver isso aí, entendeu? É muito patente. Por quê? Porque tem espíritos que às vezes estão numa situação, num enrolar, né, de débito, né, perante a lei, de séculos,
chega a milênios. Então, obviamente, mas não tem tempo. Para Deus não tem um tempo. Para ele tudo é agora, eu sei, entendo. Mas, se formos analisar essa questão, é assim que funciona. Entendeu? Agora, alguns aceitam já aceitam já erram ali, não aceitam, vão e avançam, vão avançando. Entendeu? Então, o tempo é a condição de cada criatura que determina, tá? Pelo livre-arbítrio. E os demônios? Essa condição de demônio, né? Essa condição de demônio como ruim, como, né? Como, tal, algo satânico. É bem legal isso aí também. Mas para nós, quem são os demônios, né? Se os anjos são os espíritos puros, aqueles que nos auxiliam, né? Nesse processo, nessa caminhada, né? Nos trazem, nos levam para o progresso, né? Os demônios são os espíritos que ainda se dedicam ao mal. Então, ainda são quais espíritos? Aqueles uns ainda que ainda detêm ainda dessa condição, ainda, né? Ainda imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar e que, por isso, suportam por mais tempo. Chegarão, porém, por seu turno, a sair desse estado quando o quiserem. É interessante, porque fala assim, quando eu quiser, então eles não vão querer nunca. Mas não é bem assim, né? Chega uma hora que você é levado. Por mais que você ainda pratique aquilo, é por um determinado tempo. Não é por eternidade, vou para o inferno do fogo eterno. Não existe essa eternidade. Nesse caso aí, nessa condição. Tá? E eles também vão chegar nessa questão. Mas isso aí vai ser por vontade deles, é bem interessante. Os espíritos superiores, obviamente, auxiliam também, auxiliam a todos, como a nós, como a eles também, a nossos irmãos. Só que eles têm que tocar eles têm que enxergar isso aí. Aí quando enxergam, aí sim, retomam aquela consciência, né, e retomam o caminho deles. Obviamente, tem que resgatar aquilo que foi feito, obviamente, vai ter que ser resgatado, tá? Mas eles têm que querer isso aí. E todo mundo, todos chegarão ao seu momento, ao seu tempo. Tá bom? Gente, o que eu tinha para dizer hoje foi isso, né? É sucinto, é um resumo dessa questão. Eu sugiro que estudem, né? Leem esse capítulo, leem essa passagem, estudem, meditem sobre isso. É muito importante essa questão, né? De sabermos para onde estamos indo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Saber quem somos hoje, né? Acho que isso é o mais importante. Essa reforma íntima, ela é feita diária, né? Ela é todo dia, analisando, vendo. Olha, hoje eu agi tal maneira, tal situação. Você saber quem você é, isso é muito importante para você saber para onde você quer ir, tá? E não ter vergonha, às vezes, de admitir algo em você. Pô, eu não consigo fazer isso, né? Ainda me encontro naquela escala, ainda me encontro naquela classe ainda um pouco, tal. Não tenha vergonha. Trabalhe nisso, estudem, é isso aí que todos nós chegaremos lá, com certeza. Tá bom? Vou encerrando a minha parte aqui, agora eu vou passar para o Adriano para dar continuidade aí com o Evangelho. Beleza, gente? Boa noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Então, hoje, coube a mim a responsabilidade de continuar o módulo Evangelho. Especificamente, nós vamos tratar, não vou fazer apresentação de slides, tá? Nós vamos tratar especificamente do tema número 5, que trata das aflições. Nós vamos encontrar esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. No mundo há alegrias, nós já vivemos alegrias. Porém, ainda existem muitas dores e tristezas. Tanto é que nas Escrituras a terra é chamada de Vale de Lágrimas. Karl Barth Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, escreve para a gente o seguinte: o homem vem ao mundo com um grito, e um gemido de dor é o seu último suspiro. Então, do berço ao túmulo,
A estrada da vida está semeada de espinhos e banhada de lágrimas. Quantas ilusões, quantas amarguras, quantas dores passamos neste mundo. A dor é uma lei semelhante à da morte. Penetra tanto no casebre do pobre como no palácio do rico. Neste mundo, ainda atrasado, o planeta Terra, de provas e expiações, onde viemos progredir, a dor parece ser a sentinela avançada a nos despertar para a perfeição. E nós encontramos na narrativa do evangelista Mateus a seguinte passagem do Cristo. Capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e depois de se ter sentado, aproximaram-se seus discípulos e ele começou a ensiná-los dizendo. Ele faz a narrativa das bem-aventuranças. Nós vamos encontrar, então, numa parte dessa narrativa, ele lembrando dos humildes de espírito, que deles é o reino dos céus, os mansos, porque herdarão a terra, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração, porque verão a Deus, e os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nessa parte, a gente percebe que Jesus nos esclarece que as pessoas virtuosas serão felizes, alcançarão a paz e o reino de Deus. Porém, ele continua dizendo nesta passagem que os que choram também serão consolados, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, os que têm sido perseguidos por causa da justiça, o reino dos céus também é deles. E quando nos injuriarem também, né, nos perseguirem, e mentindo disserem que todo mal contra vós por minha causa, então todos os sofredores, de uma maneira geral, também poderão usufruir dessa mesma felicidade que ele promete aos virtuosos. Então, na passagem do bem-aventurados os aflitos, ele promete aos virtuosos e também aos sofredores. E arremata: alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Então, assim, Jesus, a gente acaba percebendo que nos ensina que os virtuosos e os sofredores podem ter esperanças, pois serão felizes. O Espiritismo nos explica muito bem o porquê que os virtuosos serão felizes. Todo o processo de conquista das virtudes que nós estudamos todos os dias na Casa Espírita. Mas será que explica como nós, sofredores, também seremos felizes? Parece meio que contraditório, prometendo a felicidade para quem sofre e parece que não vê o final do sofrimento. E se a gente for procurar o significado, né, de sofrer no dicionário, é sentir dor física e moral. Dor física, todas as dores, né, ligadas à matéria, ao corpo, e as dores morais. Então vamos estudar um pouquinho mais para a gente tentar entender esse mecanismo. Os virtuosos a gente já sabe, mas e os sofredores? Por que serão felizes? Então a gente fala um pouco da justiça das aflições. Primeiro, não podemos deixar que, sendo Deus justo e bom, todo sofrimento tem uma causa justa. Então Deus, que é a inteligência suprema do universo, causa primeira de tudo que existe, por consequência, perfeito em seus atributos, não pode
deixar que nós soframos sem uma causa justa, porque Deus é amor. E esse é um princípio fundamental do Espiritismo. Compreender isso já começa a mudar muita coisa em nossas vidas. Deus é Pai e todo o sofrimento que existe tem um motivo. E Deus, com a chegada do Espiritismo, nos entende suficientemente maduros para compreender esse mecanismo. Nós podemos dividir os nossos sofrimentos aqui nesta vida em duas partes. Primeiro, os sofrimentos que têm causa nesta própria vida. São as aflições que nós mesmos provocamos nesta vida material, como consequência das nossas imperfeições, imprevidência, orgulho, ambição de todos nós. Se a gente interrogar friamente as nossas consciências, se a gente remontar passo a passo a origem dos males que nós sofremos, e se a gente verificar, na maioria das vezes, a gente vai poder dizer o seguinte: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante condição. Somos, em grande parte dos casos da vida de hoje, o causador dos nossos próprios infortúnios. Mas aí, ao invés da gente reconhecer, a gente acha muito mais simples e menos humilhante acusar a sorte, até mesmo Deus, a má fortuna e a má estrela. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas doenças, enfermidades, decorrentes da nossa intemperança e dos excessos de todo o gênero. Quantos pais são infelizes hoje com seus filhos porque não combateram desde o princípio as suas más tendências. Por fraqueza ou indiferença, a gente deixou que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que secam o nosso coração. Então, essa causa que nós cometemos aqui na vida material mesmo é um reflexo natural da lei de causa e efeito. Não tem nenhuma falta, por mais leve que seja, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Nesse caso, são mais deploráveis, né? Mas os sofrimentos, eles nos advertem que nós procedemos mal. Eles nos dão a experiência, nos fazem sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de nos melhorarmos para, de futuro, evitarmos o que nos originou uma fonte de amarguras. Então nós vimos aqui que nesta própria vida, a maioria dos sofrimentos tem como causa a nossa própria conduta. Nós somos o artífice da nossa própria situação. Mas também existe uma outra causa desses sofrimentos, uma outra espécie, que aí, com a chegada do Espiritismo, nós conseguimos entender melhor, que são as causas anteriores das aflições, né, dos sofrimentos. São aqueles sofrimentos aparentemente inexplicáveis e imerecidos, até então, né, porque não conhecíamos a doutrina espírita,
porque praticamos o mal nas vidas passadas. Assim como praticamos o mal ainda nessa vida, e algumas vezes já temos a consequência desse mal, são males praticados em vidas passadas. Então, diferentemente das causas atuais, nesses casos, não encontramos nessa atual existência as suas causas. E isso nos leva a uma percepção equivocada e aparentemente injusta. O Espiritismo veio nos trazer essa explicação. Nós temos como exemplo, né, as fatalidades, entre aspas, que nos acometem. A perda de entes queridos, a perda daqueles que são o amparo, né, o arrimo de uma família, os acidentes que nos ocorrem sem nenhuma previsão para que nós pudéssemos impedir, os reveses da fortuna, né, que frustram todas as nossas precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, né, o que estamos vivendo hoje em dia com a pandemia do coronavírus, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram de tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Então nós temos aí uma série de fatalidades, entre aspas, que nós não encontramos nessa vida as causas. Então o Espiritismo nos ensina e nos esclarece e nos consola ao mesmo tempo que são males praticados em outras vidas. E Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é amor, permite que nós, então, vivenciemos esses males para poder progredir. Então, esse tipo de problema nenhuma filosofia pôde resolver até então. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. O Espiritismo, sim. Então, o Espiritismo nos ensina que nós não somos, ou somos sempre, não somos sempre punidos, ou punidos completamente na mesma existência atual. Mas nós não escapamos das consequências dessas faltas. Quando e onde, então, vamos vivenciá-las? O Espiritismo volta a nos ensinar. Jesus fala da vida futura, mas o Espiritismo nos esclarece que algumas causas atuais podemos vivenciar ainda nessa existência, na vida espiritual, né, no mundo espiritual, ou também nas existências futuras, que se a gente for levar em consideração, com foco numa existência anterior, num mal praticado naquela existência, hoje poderemos estar vivenciando a consequência de um mal praticado naquela vida. Então, nas existências futuras, vamos ter que reparar os erros cometidos. E aí a gente sofre a ação de uma rigorosa justiça distributiva. Sofremos o que fizemos sofrer os outros. Se formos duros e desumanos, poderemos ser tratados duramente com desumanidade. Às vezes a gente reclama, né? Nossa, o meu chefe é tão ruim comigo, eu nunca tratei mal a ninguém. Se eu fui orgulhoso, poderei nascer em humilhante situação, condição social. Se eu fui avarento, egoísta, ou se fiz mau uso das minhas riquezas, poderei ser privado do necessário numa futura existência. Se fui mau filho, poderei sofrer pelo procedimento dos meus filhos nesta vida. Então, os sofrimentos têm essas duas espécies, essas duas causas, as atuais e as anteriores, nas existências anteriores. E, falando um pouco agora dos sofrimentos desta vida, independentemente da causa, se é anterior ou atual,
a gente pode ser imposto a passar por tal situação ou podemos escolher passar por essa situação. A gente fala de provas e expiações. Uma prova pode trazer uma situação de dificuldade que para nós podemos entender como um sofrimento, dependendo do nosso ponto de vista. Então, em nosso processo natural de evolução espiritual, os nossos desafios na vida material são constituídos de provas, como acontece nas escolas. Lá no mundo espiritual nós estudamos e viemos para cá passar por essas provas. São situações de dificuldade, de incômodo, que nos impulsionam a aprender, a crescer e a evoluir. Então são provas, são testes para a evolução nossa, a evolução do espírito imortal. Mas aí acontece que nem todas as vezes a gente consegue passar nas provas. Então quando a gente tem que refazer a prova e sofrer a consequência desse refazer, é que a gente denomina de expiação. Então nós temos na vida atual, essas causas anteriores e atuais das aflições, dos sofrimentos, mas que têm essas duas características. Como prova, processo natural de aprendizado, que traz um certo desafio, e também a expiação, que é ter que refazer a situação, mas com todo o agravo da reprovação na primeira vez. E essa expiação, então, pode ter causa anterior ou na própria existência. Então, é a reparação dos erros. Então, assim, a gente entende que a expiação sempre nos serve de prova. A expiação sempre nos servirá de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então, enquanto ainda precisarmos reencarnar, passaremos pelas provas, pelos desafios, e é um sinal ainda de inferioridade. E Kardec faz uma análise interessante, ele tenta descobrir, né, o que seria uma prova, o que seria uma provação, nada absoluto, só para a gente ter uma ideia, mas a gente poderia considerar como expiações aqueles sofrimentos que nos provocam queixas e nos impelem à revolta contra Deus. Isso pode ser uma expiação, olha que interessante. Provoca queixas e nos impele a ter revolta contra a providência divina. Mas é lógico que quando o sofrimento não provoca queixas, ele também pode ser uma expiação. Mas qual a diferença? É de que existe indício já de que essa expiação foi buscada, foi pedida, foi escolhida pelo próprio Espírito. E aí caracteriza a escolha voluntária, antes que imposta, o que constitui prova de uma forte resolução do espírito no mundo espiritual, o que já é um sinal de progresso. Então a gente entendeu um pouco aqui sobre a justiça e as causas dos nossos sofrimentos. Vamos estudar um pouquinho agora sobre como nós, sofredores, podemos ser felizes, como são os virtuosos. Então, nesse capítulo, Kardec traz para a gente a situação do bem e mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Não se refere de modo geral aos que sofrem apenas, visto que nós aqui na Terra, todos nós sofremos, ricos ou pobres. Então, bem-aventurados os aflitos, diz exatamente àqueles que suportam bem as provas que nos conduzem à felicidade. Então, a nossa postura diante do sofrimento, que nos caracteriza, primeiro, que a gente está entendendo aí de todo esse processo de sofrimento aqui na Terra,
primeiro acreditar em um Deus, né, perfeito, que controla e cuida de todos nós com amor, quer dizer, submissão à vontade dele. É uma compreensão espiritual da vida, porque as provas podem ser o curso natural do aprendizado ou podem ser o pagamento das dívidas das nossas faltas passadas. Então não posso reclamar de ninguém, a não ser de mim mesmo. E isso nos traz, diante das aflições, lá mais para frente no Evangelho nós vamos encontrar um capítulo que trata da resignação, que é o consentimento do coração. É tudo isso. É uma aceitação ativa, eu não posso fazer nada. Tudo o que eu poderia fazer, eu já fiz. Não está mais ao meu alcance. Então aí eu aceito de forma ativa, compreendendo todo esse processo e me resigno. Isso é bem aceitar a prova, o sofrimento. Nesse mesmo capítulo, Kardec traz uma outra lição que fala da desgraça real. Olha que interessante. Diante de um acontecimento ou de um fato, a verdadeira desgraça está mais nas consequências do fato do que no próprio fato. Quer dizer, na minha postura diante do fato. Um acontecimento, ele considerado ditoso, muito feliz, muito prazeroso no momento, mas que acarreta consequências mortais para o futuro, não é realmente mais desgraçado do que um outro que, a princípio, nos traz um sofrimento e contrariedade, mas que depois acaba produzindo um bem? Olha só a nossa percepção diante dos fatos da vida. E o Espiritismo nos proporciona isso. Normalmente, a gente valoriza mais os primeiros, porque está muito ligado aos prazeres da vida. E aí geramos as causas atuais dos sofrimentos e numa outra existência serão as causas anteriores. Então o Espiritismo nos abre os olhos para tudo isso e nos mostra o mecanismo, como funciona. E a gente pode ir além, a gente pode entender que tudo isso, essa compreensão do todo, que passa primeiro pelo intelecto, pode nos prevenir de muitas coisas, como as obsessões, como as depressões que hoje em dia acomete uma grande parte da sociedade, e os suicídios. Então, o Espiritismo nos mostrando o que é no seu devido lugar, cabe a nós somente fazermos as nossas escolhas, mas com conhecimento de causa. E nesse processo, a gente também tem que falar do esquecimento do passado, porque algumas pessoas, muitos de nós, acreditamos que conhecer o motivo dos nossos sofrimentos seria muito mais útil. Mas a gente percebe, com o raciocínio que a gente estava conversando, de que se Deus nos colocou um véu sobre o nosso passado, é de que isso tinha uma vantagem, isso é mais útil. Porque algumas situações, porque as reencarnações vão permitir que nós nos reaproximemos de espíritos que às vezes são nossos credores ou nossos devedores. Imaginemos se nós lembrássemos que eu fiz mal a alguém, e um mal não simples mal, ou que a pessoa tivesse me feito mal. Se eu não tenho psicologicamente uma estrutura para assimilar isso, eu posso não aproveitar a situação. Então, se Deus criou, é porque é vantagem. Facilita a nossa reaproximação dessas pessoas.
Porque eu não sei quem me fez mal e nem a quem eu fiz mal. Então eu vou me aproximar de todos. Permite também o esquecimento do passado que nós nos aprimoremos em outras áreas do conhecimento humano que eu ainda preciso desenvolver. Algumas coisas ficarão adormecidas e aí eu vou aprender outras áreas. E esse esquecimento ele ocorre apenas aqui durante a vida corpórea. Porque quando voltamos ao mundo espiritual, ele já não tem mais utilidade. E o que é importante para nós aqui na Terra? O Espiritismo nos traz o conhecimento de que o esquecimento do passado é suprido pela voz da consciência e pelos nossos pendores instintivos. Todos nós temos tendências instintivas negativas. Se a gente começar a estudar, a gente vai conseguir conhecer todas elas e trabalhar para domá-las. E na consciência, nós temos a intuição daquilo que planejamos no mundo espiritual, a inspiração dos amigos espirituais que estão ao nosso lado, o anjo protetor. Então nós temos, diante da perfeição de Deus, aquilo que nos é necessário. E o esquecimento do passado é um deles. E aí nesse capítulo também Kardec analisa algumas outras situações. Um exemplo. Já que o sofrimento pode nos levar à felicidade, eu posso procurar sofrimentos voluntários que agravem as minhas provas e as minhas expiações? Eu vou responder sim e não. Sim, por quê? Se esses sofrimentos que eu procuro voluntariamente objetivam o bem do próximo, ok. Porque isso faz parte da abnegação, do sacrifício em benefício do amor e da caridade. Buscar esse tipo de sofrimento é válido e é caridade. Mas quando eu busco sofrimentos que objetivam somente o meu bem, aí só tem egoísmo. Então esse tipo de sofrimento só nos fará mal. E vamos pensar, né? Será que a gente já não tem tanto sofrimento nessa vida para a gente querer buscar mais ainda? Kardec nos diz, quantos sofrimentos nos poupamos quando sabemos nos contentar com o que temos? Quando notamos sem inveja o que não possuímos? Quando não procuramos parecer mais do que somos? Como consequência de tudo isso, a gente vai conquistando a serenidade e a calma. Porque não criamos para nós mesmos necessidades inúteis. E já não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? E para a gente finalizar, então, o nosso estudo de hoje, esse capítulo nos traz a consolação dos aflitos, né? Jesus promete que essa consolação seria na vida futura, com certeza. Mas o Espiritismo nos traz que nós podemos ter já nesta existência consolações da nossa postura diante do sofrimento e diante dos deveres da vida. Também na vida espiritual, como Jesus nos ensinou, mas também nas existências futuras que nós estamos dando causa nessa vida. Então a consolação dos aflitos, a felicidade e a paz que Jesus promete, ela realmente existe, mas depende da nossa postura, da nossa compreensão. Felicidade pela reparação do mal cometido e pelo dever cumprido, através das provas bem suportadas. Eu vou ler de novo.
Felicidade pela reparação do mal cometido e pelo dever cumprido, através das provas bem suportadas, com resignação. Tudo isso nos leva como base à fé raciocinada, que é o remédio seguro do sofrimento. Nós vamos encontrar uma lição nesse capítulo que fala da fé. Lembremos que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, porque entende, compreende tudo isso, mesmo que inconscientemente, porque está gravado no espírito. E aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as doloridas angústias da aflição. Bem-aventurados aqueles que aproveitam seus sofrimentos inevitáveis para conquistar a sua paz e felicidades eternas. Essa era a minha contribuição com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Muito obrigado a todos, uma boa noite e uma excelente semana.